são classificadas as posses, as ações possessórias. A primeira delas, a ação de reintegração de posse, serve para tutelar uma situação de esbulho. Então eu sou possuidor, exerço a minha ingerência socioeconômica em relação a um imóvel. Um exemplo, alguém vai lá e invade esse imóvel. Ora, a invasão é um esbulho que é tutelável por uma ação judicial chamada reintegração de posse. Bom, e em caso de turbação é diferente um pouquinho de esbulho. Enquanto o esbulho existe uma invasão total ou parcial do bem, a turbação, o nome já diz, atos que perturbam, que embaraçam o uso da posse, a utilização possessória, a ingerência socioeconômica fica prejudicada por um ato que perturba, um ato de, por exemplo, pontual, que busca ali atrapalhar o exercício possessório. Aquele que entra no imóvel a todo momento, sai, retira alguns materiais, por exemplo, areia, né, vai ali e resolve fazer uma cerca sem ser ali até autorização de quem quer, do real possuidor do imóvel. Então são situações que perturbam, embaraçam o exercício possessório. Isso nós temos a turbação. E o interdito proibitório, dentro das ações possessórias, significa aquela proteção que se tem em relação a um processo judicial ao possuidor de ameaças, contra ameaças ao exercício possessório. Então são casos, por exemplo, de invasores, um grupo de invasores que estão instalados a poucos metros da propriedade rural e anunciam ali, por meio deles mesmo, comunicações deles, que vão invadir no dia tal, no horário tal. Percebo que eu tenho uma ameaça ao exercício da minha posse. É possível, é lícito o ajuizamento de uma ação possessória chamada interdito proibitório. Ora, para cada situação fática eu tenho uma resposta a ser dada do juiz, da jurisdição. Contudo, é preciso salientar, isso é muito importante, que dentro das ações possessórias nós trabalhamos com um princípio extremamente importante, que é o princípio da fungibilidade das ações possessórias. Ou seja, da mihi facto, dabo tibius. Vocês apresentam os fatos, o juiz, o Poder Judiciário, vai apresentar, né, vai dar a resposta condizente com aquela situação concreta. E aí é possível trocar uma ação, um pedido e atribuir ou conceder um outro tipo de tutela dentro dessas três ações possessórias que a gente constata. Então, por exemplo, se o autor entrar com uma ação de manutenção de posse, mas se verificar posteriormente que era caso de reintegração, o juiz pode conceder a reintegração. Fungibilidade, possibilidade de trocar os sinais ali das ações, ou se esse autor entra com a reintegração, é possível o juiz conceder a manutenção. Para que serve a fungibilidade? Para justamente constatar, conceder, conferir o que nós temos, no caso do processo civil, a instrumentalidade das formas, ou seja, sempre reafirmar que um processo existe para resolver problemas das pessoas, existe para a solução de conflitos. Nós temos que unir cada vez mais o direito civil com o direito processual, ou seja, é preciso dar operabilidade ou operância àquilo que é apresentado ao judiciário. Muitas vezes é difícil saber qual tipo de ação a manejar, então nem por isso que se irá negar, né, o provimento jurisdicional, sabendo que existe dificuldades ali em classificar o tipo de ação possessória. Então a fungibilidade ela tem uma base, um fundamento na instrumentalidade da forma, permitindo com que o Poder Judiciário, o Estado juiz, conceda uma proteção possessória para aquela determinada situação. Isso que é interessante falar, foi até citado pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, quando o Supremo decidiu sobre o estado inconstitucional das coisas a respeito do sistema prisional brasileiro. Ali, aos 29 minutos, por exemplo, do julgamento, o ministro Luiz Fux deu um longo voto falando especificamente da instrumentalidade das formas dentro do processo civil, dentro do provimento jurisdicional. Trata-se de um princípio super importante que é aplicável, então, às ações possessórias. Claro, nós precisamos saber a diferença entre esbulho, turbação, atos ali que ameaçam o exercício possessório, contudo, na prática, é possível, né, que se conceda um direito, uma prestação jurisdicional diferente daquela que foi pedida inicialmente. Esse é o princípio inicial ali da fungibilidade, um princípio importante que está, sim, muito presente
nas ações possessórias. Muito obrigado.